Oi pessoal, aqui em Londrina saiu na data de hoje, hoje é dia 15 de julho de 2026, uma notícia de um esquema de créditos de ICMS. Uma advogada, ela foi presa. Não vou falar sobre o caso especificamente, por quê? Porque eu não tenho acesso ali ao inquérito e tudo que está acontecendo, não sei a investigação, não sei absolutamente nada. Mas o que eu quero com esse vídeo, que muitas vezes eu já falei que eu ia trazer esse conteúdo aqui, só que ele é um conteúdo muito sensível e ele me causa uma revolta gigantesca. Então, assim, eu fico nervosa de falar sobre isso, mas vamos ficar nervosa mesmo, né? Infelizmente, é a realidade de muitas empresas. Eu já vi, falando um pouco da minha experiência com relação a isso, tá? Eu já vi muita empresa cair em golpe de recuperação tributária, em golpe de créditos, né? Por exemplo, créditos de ICMS e também pagar os débitos ali com desconto no DARF que você deveria pagar, com precatórios de terceiros. Muitas dessas práticas, gente, elas continuam. E a gente tem uma janela, né, até o fim do ano para a recuperação tributária de alguns tributos, principalmente do PIS e COFINS. Isso faz com que essas consultorias criem uma urgência no empresário e ele fala: meu Deus, se eu não fizer isso, eu vou perder milhões. Então, às vezes, eles acabam fechando, tá? E depois essas empresas de consultoria, até escritórios de advocacia, eles simplesmente somem, né? Até lembrei de um assunto para falar aqui. E você fica com o prejuízo. E você não fica só com o prejuízo de ter pago, né, para essas empresas de consultoria o valor ali dos honorários, porque eles cobram um honorário em face daquele suposto proveito econômico que eles estão te trazendo. Então, você paga para eles, mas muitas vezes você vai deixar de pagar tributos, você vai ter um rombo ali na tua contabilidade. Ok, a hora que a receita chegar, eu vou falar para ela que eu caí num golpe, faço um boletim de ocorrência, esquece, você vai pagar o teu tributo, independente de você ter caído num golpe ou não. A responsabilidade tributária é do empresário, tá? É da empresa. Você não pode responsabilizar terceiros. O que você pode fazer? Você pode pagar esse débito, né? E entrar com uma ação de regresso ali contra eventual escritório que te causou um dano, empresa de consultoria. Na prática, a maioria some, tá? Então, tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. E como eu falei, eu fico mega nervosa, gente, de falar sobre isso. Além dos casos de golpes, nós temos também pessoas que se aventuram, tá, no direito tributário. Eles veem como uma oportunidade de ganhar valores astronômicos, né? Porque tem essa questão de um advogado tributarista recupera milhões e ganha milhões. E muitos fazem isso sem experiência nenhuma, trazendo ali também um prejuízo. Nós temos também empresas de consultoria que elas vendem como se fosse algo certo que você tem direito àquele crédito, tá? E a gente vai ver, não é daquela forma. Primeiro porque, às vezes, aquele não é o entendimento da Receita Federal e nem do Poder Judiciário, tá? E tem um outro detalhe quando a gente está falando de recuperação tributária, que às vezes uma pessoa vai lá e apura, por exemplo, você não aproveitou uma parcela de um crédito do ativo imobilizado. E aí você vai ver contabilmente, essa informação é verdadeira. Só que a hora que você vai analisar o que se quer tomar de crédito do ativo imobilizado, você vai ver que teve um lançamento incorreto na contabilidade. Eu já peguei um caso que a gente fez uma revisão ali, né, de uma
possível recuperação tributária que o mercado, né, ofereceu, teve ali, né, a oferta, né, de um crédito que poderia recuperar sobre o ativo imobilizado. A hora que a gente foi olhar o ativo imobilizado, tinha leite condensado no ativo imobilizado. Ou seja, foi uma classificação incorreta de um item que foi para ativo imobilizado. Não tem como, assim, só se eu estiver falando muita besteira, mas não tem como um leite condensado, que é um produto ali, né, de venda, entendeu? Ele tá ali no estoque, ele tem que ser classificado, né, no estoque. Não tem como ele tá no ativo imobilizado. Então, assim, eu vejo muita gente vendendo a recuperação tributária e eu confesso que ela não é meu forte. Por quê? Porque primeiro, para fazer uma revisão tributária de uma forma muito verdadeira, ela dá muito trabalho, tá? E o que acontece? Às vezes as empresas, elas têm um valor ali para recuperar, que a gente vê, não, realmente isso aqui, de acordo com a lei, o que a gente faz? A gente classifica ali, né, o que a pessoa tem de crédito que ela pode recuperar. Então, ó, esse aqui precisa judicializar, esse aqui a gente pode fazer administrativo, esse aqui tem risco, esse aqui pode ter divergência da Receita vir questionar, enfim. Só que, na maioria dos casos que a gente faz isso, a gente observa também que a empresa tem ali um valor que ela deveria ter pago e não pagou. E significa que se eu fizer uma recuperação, eu vou chamar uma fiscalização para uma empresa? Não. Até porque hoje em dia a Receita, ela faz um cruzamento muito automático dessas informações. Só que o que eu faço é sempre deixar o meu cliente tomar essa decisão e levar os fatos até ele. Ou seja, a gente acredita que fazendo uma recuperação você vai ter uma fiscalização? Não. Mas eu posso afirmar 100% que isso não vai acontecer? Não. Então cabe ao cliente, né, entender ali se ele quer ou não correr esse risco. Então a recuperação, ela tem que ser feita de uma forma que seja levantado ali tanto o entendimento da Receita Federal, o entendimento do Poder Judiciário, a contabilidade dela, a gente rever todos os lançamentos. Eu não gosto de fazer revisão tributária se eu não faço uma auditoria na empresa, tá? Porque às vezes você mexe ali com um valor e você tem que retificar a contabilidade, por exemplo. E você está abrindo o prazo decadencial ali de alguns outros tributos, né? E tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? Eu não consigo olhar para a recuperação e falar assim, eu vou ganhar dinheiro com essa empresa e o que vier, né, de resultado com isso, o problema é da empresa. Eu não funciono assim, tá? Então, por isso que até muitos produtos, né, eu falo para os meus clientes, mas eu não ofereço de uma forma muito ativa, exatamente por conta disso. Falando um pouco ainda da questão da recuperação tributária, nós temos, e assim, meu Deus, tanto de parecer que eu já fiz fazendo essas revisões, olhando ali só para o viés de entendimento, tanto da Receita Federal quanto do Poder Judiciário, sobre verbas indenizatórias que os escritórios eles vendem como se aquilo fosse uma coisa certa. Gente, não está escrito. E qual que é o problema? Quando a gente está falando de previdenciário, isso pode culminar num crime. Então, não é só a questão ali de você não pagar tributo. Você pode sofrer um crime por conta disso. E assim, tem empresas e escritórios que eles são gigantescos, tá?
Eu vejo isso acontecer muito mais em consultorias, mas tem escritórios, né, jurídicos, judiciais, bem conhecidos. Tem alguns aqui em Londrina bem conhecidos e também a nível nacional, que eles fazem isso. Nós, profissionais, a gente fica possesso da vida, porque a gente sabe que aquilo não é devido. E o que pode acontecer? De duas uma. Pode ser que você aproveite aquele crédito e a Receita Federal não te questione no prazo de 5 anos, e aí realmente você teve um proveito econômico, mas de uma forma ilícita. E pode ser que a Receita veja que você teve esse aproveitamento de uma forma indevida, vai te autuar, vai aplicar multa, e dependendo ali da natureza do tributo, você pode responder também por crime, tá? Então é algo muito sério. Eu vejo as pessoas vendendo recuperação como se fosse, sabe, como se fosse um milagre. Eu acho que nada é milagre, principalmente no direito brasileiro, tá? Então tome muito cuidado. Passando dessa questão da recuperação tributária, a gente tem os créditos de ICMS. Aqui no Paraná, em diversos estados, tá? A venda de crédito de ICMS, ela é lícita, tá? Mas tem que respeitar ali os procedimentos, tem que fazer habilitação, emitir nota fiscal, a depender do estado. Toda uma burocracia, tá? Então, não é algo tão simples quanto parece, tá? E utilizar esses créditos também, cada estado vai ter ali a tua regulamentação. Nesse caso de Londrina, eu não me aprofundei ainda, a notícia saiu hoje. Eu acabei de trabalhar, acabei de sair das reuniões e já tô aqui gravando esse vídeo. Então eu não sei, tá? Do que se trata ainda, pode ser que, né, se eu achar necessário, eu faço um vídeo aí de continuação. Com relação aos créditos de ICMS, eu acho que é isso, tá? Não vou falar o que eu acho que pode ter acontecido, porque eu não gosto de falar aquilo que eu não sei. Outro golpe muito comum, precatórios de terceiros. E aí tem um detalhe muito importante. Quando a gente está falando, por exemplo, de utilização de precatório para pagamento de dívidas federais na PGFN por meio das transações, a depender do caso, né? Não vou colocar também todo mundo na mesma caixinha, mas é um procedimento lícito, tá? Porque daí você vai comprar o valor ali que você tem de débito com deságio de outra pessoa, e você pode fazer esse aproveitamento, que também segue diversos critérios ali, né? Também não é qualquer precatório de terceiro. E assim, eu vejo que muita gente vende precatório e eles apresentam ali, sabe, um processo, não sei o quê, mas eles não têm a verbação, por exemplo, de que eles são os donos daquele valor, tá? Tem um processo do INCRA que ele é um processo agrário de desapropriação, é um valor astronômico e tem diversas consultorias, eu não gosto nem de chamar de consultoria, né, golpistas, que eles vendem aquilo como se eles fossem os proprietários, tá? A hora que você vai ver, não tem averbação, não tem, esqueci o nome agora do documento, daqui a pouco eu lembro, senão eu procuro aqui rapidinho, porque não teve preparação nenhuma para fazer esse vídeo, tá? Mas enfim, eles não conseguem comprovar ali que de fato eles são os proprietários, eles passam o número do processo, e aí assim, são processos com 1 milhão de anos para você ver. Esse, eu não lembro se ele é do Rio de Janeiro, mas teve um também no Rio de Janeiro, que assim, é tanta coisa naquele processo que nem tem como você analisar tudo, tá? E uma pessoa, às vezes, para analisar, vai cobrar um pouco caro,
Aí a pessoa às vezes fala, eu vou correr o risco, né? Não vou pagar para alguém rever esse trabalho para mim. E aí se ferra. Inclusive nesse processo que eu tô falando do INCRA, o próprio advogado pediu sigilo, né? Ele pediu ali pro processo ser restrito só às partes, só quem está habilitado, exatamente pela quantidade de golpes ali sofridos por conta disso. Ele não conseguiu o sigilo até quando eu verifiquei. Então é uma situação assim muito grave, tá? Precatório tem que ser analisado por quem entende, tá? E depois eu vou falar como que você pode fazer isso. E aí tem precatórios, por exemplo, esse do INCRA, né? Por exemplo, tem a questão do Simples Nacional. Hoje em dia, Simples, é porque tem uma questão assim, para débitos, né? Débitos ali inscritos, transação, você pode usar precatório. Mas normalmente você não pode usar precatório. Então tem uma outra prática, utilizando o precatório, que é pagamento de DARF ali do contribuinte. Então, por exemplo, você tem uma DARF de PIS e COFINS ali para pagar de 100 mil reais. E aí você compra um precatório de 100 mil reais. Só que você não compra ele por 100 mil reais, tem um deságio. Então você compra por 70, 80 mil reais. Você teve uma economia ali, considerando o valor que você teria que pagar. Só que essa compensação, ela não é devida. E, inclusive, a Receita Federal, sabendo dessa prática, já fez diversas notificações para contribuintes e a Receita está de olho nisso, porque não é um procedimento regulamentado, tá? E assim, tem um ponto importante. Isso pode ser discutido judicialmente, tem fundamento na lei, né, que regulamenta a questão de compensação. Até tem fundamento legal, mas não é algo pacífico, tá? Então, se você quer correr o risco, contrate um profissional que vá te falar todos os cenários possíveis. É o que eu faço quando eu tô na frente de um empresário. Funciona assim, receita é assim, judiciário é assim, você pode ter essa consequência. Se é um profissional que ele te passa todos os cenários possíveis, ok. Você quer correr o risco? Às vezes você precisa, você não quer deixar de pagar aquela guia, você não pode, sabe, fazer um cambalacho? Tudo bem, às vezes é o que você pode para hoje, mas desde que você saiba tudo o que pode acontecer e os riscos, né? Que você esteja ciente ali do que de fato está acontecendo e não ser enganado. Tá, e como que eu faço para saber se é um golpe ou não? Primeira coisa, se te oferecem uma recuperação, conversa com o teu contador, tá? E se for ali algum parceiro do contador, procure uma segunda opinião. Essa empresa que eu fiz a verificação ali, né, da possibilidade dela fazer aquela recuperação, foi a contabilidade que trouxe aquele parceiro e a gente falou que não dava para fazer. Então, assim, não tem uma linha certa de que também você pode confiar 100% no teu contador. Mas, às vezes você tem um colega advogado, né? Pergunta. Um empresário que você conhece, pergunta. Uma associação. Você vai ter que sair procurando pessoas para validar aquele trabalho para você. É óbvio que a depender ali, né, do tamanho, as pessoas não vão querer fazer isso de graça, porque é algo que, né, envolve o nome da pessoa e ela vai demandar ali horas de trabalho, tá? Mas tem muitos casos assim que me mandam e eu falo, fria, eu só vejo ali o que eles querem fazer de recuperação. Eu falo, fria, isso aqui não tá pacificado e também não vai ganhar no judiciário, fria. Se quiser entrar, daí eu falo, nesse caso aqui entra com uma ação judicial se você quer, mas isso aí não vai passar. Isso aí é tese só para ser vendida, para cobrar ali no valor inicial,
porque os próprios advogados sabem que essa tese ela não vai vencer. E eu sou muito chata, gente. Já teve várias, assim, uma delas, que me dava um estresse, A tese dos 20 salários mínimos, que inclusive até hoje é vendida por meio de associação, né? Você se associa e você tem direito à utilização desses créditos. Isso para mim até hoje é uma incógnita, porque existe vários critérios ali para você, né? A partir do momento que você for associado, para você poder utilizar, e as pessoas vendem isso assim a rodo, de qualquer jeito, e você faz tudo ali achando que aquilo nunca vai dar em nada, e daqui a pouco sai uma notícia aí, né, que a Receita tá em cima e o judiciário daí confirma que não pode, e você fez todo aquele aproveitamento, você perdeu dinheiro. E um detalhe, gente, já é muito difícil ser empresário no Brasil, tá? A gente paga uma carga tributária altíssima. A gente não tem um governo que ajuda a gente, pelo contrário. E ainda tem esses golpistas. Então, quando eu falo que esse assunto, ele me deixa enfurecida, porque parece que isso bate na minha alma. E até assim, a ética, ela te cobra um preço, né? Porque eu poderia ganhar muito mais se eu não fosse tão cautelosa e não passasse a realidade para os meus clientes. Mas eu falo que valor no mundo nenhum vai comprar a minha paz. Porque se eu destruo uma empresa, e é isso que essas pessoas fazem, inclusive os profissionais que estão achando que estão ajudando a empresa, mas estão colocando ela em risco sem saber, porque estão atuando numa área que não tem nenhuma pós-básica no assunto, não é só fechar um CNPJ. A gente está falando de uma família ali que depende daquela empresa, que vai perder teu ganha-pão. Às vezes perde todos os bens, sabe? São empregos, né? Pessoas são demitidas quando uma empresa fecha. E você afeta também a vida dos fornecedores daquela empresa. Então, olha como uma coisa que ela parece extremamente vantajosa, ela mexe inclusive em todo o ecossistema. E se o meu papel não for proteger esses ecossistemas, pode tirar minha OAB, entendeu? Pode tirar, não quero mais. Inclusive, né, eu comecei a fazer contabilidade exatamente para aprofundar o meu conhecimento. Obviamente que eu tenho o conhecimento ali contábil, mas eu sinto que eu quero aprofundar e ajudar, né? Eu gosto de ajudar, inclusive, em questões às vezes até estratégicas das empresas, sabe? Enfim, eu não tô aqui para falar sobre mim. Uma coisa também importante. Se você puder, né, se você for fazer uma reunião com um escritório, com uma empresa de consultoria, leva o teu contador. Porque o contador, ele vai saber se aquela pessoa que está falando uma atrocidade, ele vai identificar. A partir do momento que ele perguntar, tá, mas esse crédito aqui, eu vou retificar isso na EFD, dependendo do que a pessoa responder, a conversa já acaba ali. Então leva o contador, leva alguém que entenda do assunto. Se você é empresário, eu sei que é um pouco chato falar sobre isso, mas se você não tem uma pessoa de confiança, né, que você possa delegar essas decisões, esse olhar tributário para você, estude. Não quer pagar um profissional? Estude. Eu não sei se eu recomendo muito, porque talvez você enlouqueça, mas é necessário, né? A gente tem que preservar o nosso negócio, e se você não quer contratar, ou às vezes não é não querer, às vezes é não poder, se você não pode fazer isso nesse momento, dá uma estudada, participe de eventos, participe de lives, procure vídeos, né, para você se inteirar ali de tudo que tá acontecendo, tá?
eu tinha mais um assunto que eu lembrei, aí eu fui falar de outra coisa. Sempre presta muita atenção ali no contrato, tá? E algo assim que aconteceu esses tempos atrás com um cliente meu. Ele teve uma fiscalização, né, de um crédito que teve recuperação tributária e por conta disso desencadeou a fiscalização específica desses valores. Conversa, né, com a empresa ali que fez isso, mas para fazer a defesa, queira também o olhar de uma terceira pessoa, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa fez ali a recuperação e ela quer defender que aquilo é devido. E às vezes não é a melhor estratégia. Às vezes a melhor estratégia é fazer ali o recolhimento, fazer as retificações para não pagar multa, tá? Então, tenham esse cuidado depois que você fez uma recuperação e teve algum problema. E eu sei que é muito difícil. Eu falo assim, ó, hoje eu tive uma reunião com um chinês. E você vê a diferença que é você lidar com o chinês para um empresário brasileiro. O chinês, o que você falar, ele acredita. Até algo assim que me causa preocupação, mas, né? O brasileiro não, ele é desconfiado. Mas por quê? Porque a gente sabe a selva de pedras que a gente vive aqui no Brasil, tá? Então a gente tem que desconfiar. Eu não ligo nem um pouco quando às vezes eu vou apresentar um trabalho para alguém, né? A pessoa, eu quero levar o meu contador, eu quero levar um outro advogado, traga. Inclusive eu acho que, né, quanto mais pessoas, né, com conhecimento falando de um tema, a gente pensa em soluções muito melhores. Eu sempre vi isso como algo positivo e não negativo. Eu não peguei nem água para fazer esse vídeo e não fiz nem minha unha. Enfim, eu acredito que é isso. Eu vou encerrar o vídeo e aí, se eu lembrar de algum outro assunto, eu faço aqui um recorte e acrescento isso também, tá? No Brasil, assim, ó, é um cenário complicado. Por quê? Porque a gente quer achar brecha, e nós, advogados, a gente faz isso, mas tem que ser brechas que não vão ferrar ali a empresa, né? Que não vão trazer um prejuízo muito maior futuramente. Então eu sou bem chata. Eu não gosto, assim, eu acho que tem um post no meu Instagram falando ali de um crédito que um tipo de empresa, uma determinada empresa pode aproveitar, que eu quero até apagar. Não tem nada no meu Instagram falando dessa questão de crédito de uma forma específica, porque às vezes parece algo muito fácil que alguém vai pegar e vai oferecer para outra pessoa sem saber como fazer aquilo, tá? Então, recuperação é algo que a gente tem que tomar cuidado, assim como a compra de precatórios, assim como com consultorias também, que às vezes vão vender pra gente um planejamento tributário, uma holding, de uma forma que futuramente você vai ter muito mais problema do que de fato uma solução, porque eles estão interessados nos honorários. Então escolham muito bem o profissional de vocês. Não é fácil, eu sei que não é fácil. E algo que eu posso dizer é assim, ó, um profissional bom, ele vai estudar muito. Então eu sou formada em Direito, obviamente, tenho 3 pós-graduações, uma é um MBA, né, na parte mais contábil, e estou fazendo contabilidade. Então, se é um profissional que ele busca conhecimento, ele não vai fazer, ele não vai ter nenhuma pós, não, porque eu fiquei bom na prática, tá, até pode ser, mas e tua base teórica? E isso é uma opinião minha, tá?
Eu sempre estou em curso, eu sempre estou em evento, eu sempre estou em palestra. E eu não tô querendo aqui dizer que eu sou uma profissional maravilhosa, que eu não falho, né? Não é isso, né? Mas eu acho que a gente consegue perceber, conhecendo ali o profissional e querendo conhecer ele, se a gente pode confiar ou não. É isso, pessoal, que vocês vejam esse vídeo, não caiam em golpes, pelo amor de Deus. Eu fico mega possessa quando isso acontece, porque parece que eu sinto na minha alma, parece que é eu que caí num golpe. E já é muito difícil lidar com a Receita Federal, a gente só paga, não tem nada de retorno ali do governo, e ainda vem esse povo e quer arrancar dinheiro, né, nosso, dinheiro dos empresários, prejudicando eles. Porque não é só, eu não tô só te roubando, eu tô te roubando e eu tô te ferrando. Então assim, tomem cuidado, desejo muito sucesso para vocês e bons negócios.